professores, boa noite, colegas de classe. Meu nome é Marcelo, eu represento o trabalho de conclusão de curso, climatização de ambiente industrial com controle PID e supervisão remota de web. Além de mim, fazem parte do trabalho Vitor, Wagner, Israel e Thiago. O objetivo desse trabalho foi desenvolver um dispositivo microcontrolado com internet embarcada, e nesse mesmo dispositivo incluir um sistema de climatização ambiente utilizando a técnica de controle PID. Com isso, será possível climatizar um ambiente de acordo com parâmetros pré-definidos e visualizado remotamente através de uma rede internet e um navegador web convencional. Se conectado à internet, esse sistema pode ser monitorado de qualquer parte do mundo. Além de monitorado, esses parâmetros podem ser reprogramados de acordo com a necessidade do operador. A justificativa para o desenvolvimento desse sistema se dá através da tendência mundial da utilização da internet embarcada, que significa que o próprio dispositivo se conecta à rede internet sem necessidade de outros artefatos, como servidores, etc. E também, a partir da nossa vivência na área de climatização, observamos a ausência desse tipo da utilização da internet embarcada para controlador de equipamentos de condicionamento de ar. O que existe hoje no mercado são dois extremos. Os controladores simples, que são instalados no próprio equipamento e que possuem pouca ou nenhuma conectividade externa. E, de outro lado, grandes sistemas robustos, supervisórios, que possuem grande conectividade, inclusive web, porém são muito caros se aplicados em plantas pequenas. Para esse tipo de aplicação, a internet embarcada pode suprir com baixo custo e também com fácil aplicabilidade. Para que possamos desenvolver essa aplicação, esse sistema, nós tivemos que desenvolver uma planta a ser controlada. Então, o que nós fizemos? Montamos uma maquete em forma de galpão industrial, com área útil de 1 metro cúbico. Nessa área, foi instalado um sistema trocador de calor, fan coil, que possui um trocador de calor em forma de serpentina, por onde é passado água gelada. E também um ventilador que retira o ar quente do ambiente através do piso e força esse ar pelas palhetas do trocador de calor, refrigerando e devolvendo para o ambiente através de um duto de insuflação. Esse é o sistema principal a ser controlado. Paralelo a ele, existe um sistema de água gelada, que consiste em uma central de água gelada, que no nosso caso, devido a ser apenas um teste, utilizamos um recipiente com água e gelo. Apesar de não ser uma fonte renovável de manter essa água congelada, para a nossa finalidade de teste foi o suficiente. Essa água bombeada para o trocador de calor e retorna através de tubulações. Para que a gente consiga controlar a temperatura ambiente, a gente precisa determinar a quantidade de energia térmica que vai estar presente no trocador de calor. Para isso, a gente utiliza uma válvula de controle de fluxo de água. Essa válvula é ligada na tubulação de retorno e controlada pelo nosso sistema microcontrolado. É o coração do sistema. Aqui nós vemos todos os componentes do sistema da planta climatizada. Para realizar o controle da temperatura, nós optamos pela utilização do controle PID, que significa proporcional, integral, derivativo. Ele está discriminado aqui nesse diagrama e consiste em se pegar a temperatura do ambiente e compará-la com um referencial chamado setpoint. A diferença entre esse referencial e essa temperatura lida é chamada de erro do sistema. E esse erro são tomadas 3 ações. A ação proporcional, que verifica o quão grande é esse erro, ou seja, a amplitude desse erro. A ação integral, que verifica há quanto tempo esse erro persiste. Então, de acordo com a duração desse erro,
é acrescido esse ganho, e também a ação derivativa, que verifica a velocidade com que esse erro se modifica. Se ele tende a crescer muito, o ganho nessa ação é maior, e se ele não é expressivo, esse ganho tende a ser menor. Essas três parcelas são somadas e injetadas de volta na planta através de um sinal PWM que é enviado para a válvula. Definido a técnica de controle, partimos para a parte de seleção de hardware. Definimos como sensor de temperatura um termistor NTC10K. Além disso, desenvolvemos uma válvula através de um registro esfera passagem plena, acoplado num servomotor controlado por sinal PWM vindo do microcontrolador. Definido entrada e saída, pesquisamos o melhor microcontrolador a ser utilizado. Definimos como melhor opção, no nosso caso, o PIC 18F67J60, que possui 64 pinos e é encapsulamento SMD. Ele possui incorporado um módulo de controle Ethernet, que é primordial para o nosso trabalho, e isso fez com que esse fosse escolhido. Então aqui nessa tela apresentamos o protótipo montado, além do sistema eletrônico, apenas uma representação, e os demais componentes do hardware. Definido o hardware, e parte-se para a parte de desenvolvimento do software do sistema bem controlado, que foi dividido em etapas. A primeira etapa foi a de configuração do servidor web. Utilizamos as bibliotecas criadas pelo Microchip, que é o fabricante desse microcontrolador, e com ela é possível o desenvolvimento de um servidor web internamente ao microcontrolador. Essa pilha, chamada pilha TCP/IP, ela possui diversos arquivos onde são configurados cada um dos protocolos utilizados pela comunicação, e ao final esse microcontrolador ele se conecta à rede de forma transparente para a rede, e como se fosse um host qualquer, um computador qualquer. Definido todas as configurações do servidor web, partimos para o desenvolvimento propriamente dito dos softwares de aquisição de temperatura, controle PID e controle PWM. A aquisição de temperatura foi feita através de um canal analógico do microcontrolador, que esse sinal foi tratado matematicamente para que se comportasse como a temperatura do ambiente. Essa temperatura foi injetada no cálculo PID, e o resultado desse cálculo PID, por sua vez, foi convertido em sinal PWM e enviado para o servomotor, que comanda a válvula, que por sua vez controla a quantidade de energia térmica disponível no trocador de calor. Realizado a execução e a conclusão de todos esses softwares, é feito a compilação de todos esses softwares em um único arquivo, que é salvo na memória interna do microcontrolador, e a partir desse momento o sistema está funcionando. Além desses sistemas, existe também a criação, ainda no servidor web, das páginas web, que são criadas utilizando a linguagem HTML, além de páginas estilo CSS e Ajax, que combina um pouco de JavaScript e XML para que a atualização seja dinâmica de todas essas variáveis. Devido ao tamanho do protótipo e também o tempo disponível e as dimensões, não podemos trazê-lo ao vivo para demonstrar. Então fizemos um pequeno vídeo aqui que demonstra o funcionamento desse sistema. Aqui é uma visão do protótipo montado, aproximamos. Aqui em cima o detalhe do duto de insuflação e as bocas de ar. Essas fitas azuis foram posicionadas apenas para a visualização do fluxo de ar. Aqui o detalhe do trocador de calor e as mangueiras de água gelada que o alimentam. Na parte interna e inferior existem os pontos de sucção de ar, e ao centro o sensor de temperatura.
Logicamente, essa janela lateral foi lacrada, continuação do vidro, para que o ambiente fique estanque em relação ao ambiente externo. Aqui o detalhe do ventilador Sirocco e do lado o protótipo com um detalhe para o microcontrolador ao centro, alguns componentes de driver, cristal e a interface de rede, com aqui os LEDs indicativos de comunicação. Essa placa está conectada a um cabo de rede e a um roteador Wi-Fi, que permite que esse sistema seja acessado por qualquer dispositivo que esteja nessa rede Wi-Fi através do navegador web. Aqui o cabo de PWM, que leva o sinal até o servomotor, que está acoplado à válvula, que por sua vez controla o fluxo de água que chega até o trocador de calor. Essas mangueiras estão ligadas na central de água gelada. Esse sinal está disposto na rede Wi-Fi e através de um notebook e um navegador web, nesse caso o Google Chrome, podemos acessá-lo. Existe a configuração onde definimos os parâmetros de setpoint e ganhos. Assim que esses dados são imputados, automaticamente a equação PID começa a trabalhar com esses novos parâmetros e existe a modulação da válvula para a busca da equalização do erro. Entramos novamente na tela de configuração e vamos alterar novamente o setpoint e os ganhos proporcional, integral e derivativo apenas para visualização nessa demonstração. Colocamos ganhos elevados para que essa modulação ocorra rapidamente, mas na prática ela é bem lenta. Além de laptops, podemos acessar esse sistema através de smartphones. Aqui temos um smartphone Android conectado ao mesmo site que está disponível no servidor interno do microcontrolador. Fazemos aqui uma comparação entre o sistema e aqui a modulação em software e a vazão em tempo real do dispositivo. Verificamos que enquanto é acrescida essa barra de status aqui da abertura da válvula, o fluxo de água também aumenta. Nesse momento, o operador que está lá no laptop, ele modifica o setpoint para que seja possível a verificação do fechamento. Lembrando que operações real ela demora um tempo bem maior, de acordo com a necessidade do sistema. Então podemos observar, ela começa a se fechar e o fluxo de água, não sei se está nítido para vocês aí, começa a diminuir até que você chegue no instante que ele é totalmente fechado. Agora, fazemos um teste de comunicação. Então temos aqui a tela do smartphone e alguns dados na tela. Assim que o cabo é desconectado, em alguns instantes aparece uma mensagem de erro e a tela permanece presente pois ela está armazenada no navegador web, né? Mas os dados, assim que o cabo é conectado, eles voltam a aparecer na tela. Lembrando que ele continua funcionando no servidor mesmo sem nenhum acesso. Um outro exemplo de comunicação, utilizando o prompt de comando aqui, o comando ping. Realizado o comando, ele responde. Assim que o cabo de rede é desconectado, retornamos lá para o prompt e verificamos que não existe mais comunicação. Retomando novamente a aplicação, verificamos que não existe sinal de comunicação. E assim que o cabo é conectado ao roteador e restabelece essa conectividade, volta-se o sinal e o comando ping novamente interpretado. Lembrando que essa interface é apenas para o meio Wi-Fi. Se o cabo fosse conectado diretamente com o cabo de rede, ele estaria numa rede de internet. Então, esse é o funcionamento do nosso sistema. Então, comprovamos o grande potencial dessa tecnologia, a internet embarcada associada ao microcontrolador. O sistema se mostrou bastante estável
e também muito versátil. Nesse caso, utilizamos um roteador Wi-Fi e esse dispositivo foi acessado no notebook e também no smartphone ao mesmo tempo e em tempo real. No caso de uma aplicação real, esse sistema poderia o operador poderia operar esse sistema da sua sala ou de qualquer lugar da fábrica através de um celular conectado a essa rede Wi-Fi, não necessitando do deslocamento desse profissional até o sistema para verificar isso. Também verificamos que a técnica de P&D se mostrou adequada. Durante os testes ela sempre entendeu a busca do erro. Claro que sempre existe, ele nunca consegue encontrar, mas fica muito próximo. E o que aplicamos se mostrou satisfatório, porém vislumbramos condições de melhorar isso em projetos futuros. Porque a nossa escolha de uma planta pequena fez com que ela ficasse muito suscetível à interferência da temperatura externa da planta. Então, em dias, por exemplo, de muito calor, os parâmetros de sintonia P&D que a gente havia feito no dia anterior, por um dia mais quente, ou durante o mesmo dia, com variações muito grandes, se perdiam. Então, sabemos que para a evolução desse trabalho seria necessária a utilização de uma planta real, com instalações reais e equipamentos de refrigeração reais. Nessas condições, com certeza, esse dispositivo traria excelentes resultados. Muito obrigado. Fala para mim, qual foi o controlador, qual foi o atuador, qual foi a planta e qual foi o sensor, que são elementos básicos do sistema de controle fechado. A planta é o nosso protótipo, que é o ambiente. Nessa planta foi aplicado o sensor coletor, que é o sensor de temperatura, o termistor. Esse termistor, através do controlador, que é um microcontrolador, ele coleta essa temperatura através desse sensor. Esse valor que vem em uma fração de tensão é convertida para graus Celsius. Essa temperatura é comparada com o set point ajustado. Esse set point, a diferença entre o set point e a temperatura é o erro do sistema, e assim, a esse erro é aplicado a parcela proporcional, integral e derivativa. Essas três parcelas são somadas novamente, e esse resultado é retornado à planta para a busca de minimização do erro. Eu tenho certeza absoluta que se desenvolver isso aqui, só o PI resolvia isso tudo aí. Sim. Depois do desenvolvimento, observamos que o ganho derivativo permaneceu muito próximo do zero. Por quê? Muitas vezes só em zero, mesmo com ganho elevado, porque o derivativo ele tem a ver com a velocidade da variação do erro. Como a temperatura é uma variável que ela tem uma inércia muito grande, então é quase irrelevante o uso do PI. O trabalho de vocês tem potencial, precisa dar umas melhoradas. Então eu vou passar o material para vocês, vocês vão me comprometer que vocês vão complementar esse trabalho de vocês. Ele vai ficar, eu vou ficar babando depois, hein? Vamos fazer, tá certo? Isso é um compromisso nosso, material. Eu queria que vocês se comprometessem comigo. Vamos cumprimentar isso aqui. Depois vocês vão mandar, onde é que eu tiver, eu quero uma cópia, vocês vão mandar uma cópia para esse trabalho, porque o trabalho de vocês tem potencial e tem. Isso é trabalho na classe, não interessa. Vocês, de agora em diante, não terminam nada, vocês não terminam nada. Vocês estão passando por uma fase só. Essa fase, laprasse, matinar, pelo amor de Deus, corra atrás disso. Porque amanhã, quando vocês estiverem no escritório de vocês não vão construir protótipo nenhum para mostrar a ninguém, não. Vocês vão garantir um trabalho sem a existência dele. E vocês vão cobrar por isso. E se vocês não atender, vocês vão ser recobrados. E essa recobra é difícil, hein? Inclusive durante o desenvolvimento, a gente observou diversas aplicações para esse sistema na indústria.
Não, o sistema básico de controle é um sistema, porque na realidade, quando vocês forem para inventar, vocês vão notar, o sistema que se utilizar é um sistema misto. Parte dele é P&D, mas você tem um outro sistema um pouco ligado a tempo, ou a outra parte. Então ele chega a ser um pouco misto. Embora o P&D ele resolve todos esses problemas aí. Mas com esse material que vocês vão estudar e complementar, vocês vão levantar curvas espetaculares disso aqui, e vocês vão verificar o seguinte: não, o meu PI é tal, porque ele resolve. Por que ele resolve? Porque a taxa de erro que ele chega é tanta. É como falou, a zero nunca vai chegar. Mas só através do MATLAB, com as curvas, que você fecha isso. Senão, não tem jeito. A gente começou a utilizar um pouco do sintonia Ziegler-Nichols, só que devido à influência do setor externo, a gente não conseguiu concluir isso na parte de execução. O Ziegler-Nichols, o outro que é o Nike, se vocês viram alguma coisa, o modelo, se vocês viram alguma coisa, são todos elementos de estabilidade do sistema. É bom dar uma passada por isso aqui. O Ogata vai bem isso aí, viu, pessoal? O Ogata é bom, o Dorf é bom, e o Lunais é bom. Esses 3 volumes de livro aí, é bom dar uma olhada neles. Ok? Tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, depois de ontem ler os 7 trabalhos da produção e lendo os trabalhos da mecatrônica, tá? Até que enfim eu fiquei orgulhoso. Eu estava preocupado. Eu comecei a falar assim: meu Deus, o que foi feito com esses meninos? Porque não tinha nada, nenhum trabalho que parecia um trabalho de pesquisa, tá? Nenhum trabalho que parecia o trabalho de vocês está muito legal. Eu gostei muito do trabalho de vocês, tá? Lógico que essas modificações do professor Sérgio vai ajudar a deixar ele ainda melhor, tá? A ideia é tentar melhorar. E eu também tem algumas coisas que eu notei, só a parte de configuraçãozinha de alguma coisa assim, tá? E tem uma parte que teve um negocinho que eu fiquei triste com o trabalho de vocês. Eu não vi, pelo menos eu não encontrei, vocês apresentam a fórmula, tudo isso, mas vocês não apresentam o cálculo do calor trocado, né? O cálculo em si, quanto que ele trocou de calor, isso vocês não apresentam, tá? Se vocês conseguirem fazer isso, eu gostaria que tivesse isso dentro do trabalho. Na verdade, professor, ele está aí descrito, mas ele foi feito. Nós temos a vazão máxima, nós temos calor específico, temos o ΔT, isso está fácil, está planilhado, inclusive, lá, né? Eu imagino, para vocês conseguirem ter definido tudo isso, vocês têm todos os dados, tá? Então coloque no trabalho que vai ficar mais legalzinho ainda, tá? Vai ficar mais joia para a gente conseguir entender esse ponto. Porque para vender um sistema precisa se falar a potência dele. Sim. Mais para a gente poder ter esses dados assim finais. São complementos, tá? São só complementos que há necessidade, tá? Outra coisa que eu queria perguntar, o trabalho de vocês, a gente teve um trabalho, a gente participou das bancas lá em Campinas também, teve um trabalho com alguma semelhança, tá? E essa pergunta a gente já fez lá, eu queria saber de vocês. Vocês colocaram o sensor de temperatura no meio da câmara. Por quê? Nós acreditamos que ele ficou num ponto equidistante entre a insuflação e o retorno. Ali, pelo tipo de insuflação, nós acreditamos que ele não sofria direta ação do ar que estava entrando. Estrategicamente, nós pensamos que ali seria a melhor situação. Nós chegamos a colocar pontos diferentes. E deu assim, uma diferença pequena, mas deu. Tá. Eu acho que ficaria bem legal se vocês tivessem mais de um ponto de medida, tá? Ficaria bem jóia. Não que esteja ruim ele estar ali. Na verdade, eu sei que o pessoal deu mais ou menos essa resposta, digamos, vocês colocaram porque resolveram colocar ali, entendeu? E dá pra gente ter uma ideia se seria o melhor lugar de medida ou não se tivesse mais um ou 2 pontos ali, tá? Mas eu sei que às vezes vocês nem vão conseguir colocar, vocês podem colocar isso aí como uma sugestão, fazer medidas em outros pontos. Na prática, em sistemas reais, o sensor fica muito próximo ao retorno, porque é onde o ar do ambiente está misturado, existe uma temperatura mais homogênea de referencial. Então a posição que foi optada está numa posição que existe essa homogeneidade.
Mas para a gente ter certeza disso, a gente precisava ter os dados dos outros pontos, entendeu? Daí a gente conseguia falar, não, aqui realmente é o melhor lugar, mas tudo bem, não é que tá legal ele estar ali, só coloca algum detalhezinho desse, tirar dados dos outros pontos, seria interessante para a gente conhecer melhor o ambiente, tudo isso. Outra pergunta, achei sensacional vocês construírem a válvula de vazão de vocês, agora, por que vocês não usaram uma válvula padrão? Então, porque uma válvula padrão custa R$500, R$400. E para o protótipo ficaria inviável. E tivemos... A princípio iríamos comprar, assim como também pensamos em comprar um chiller para fazer a parte de refrigeração de águas. Então, questão de custo para o protótipo e também porque depois não teria utilidade isso. Então, foi utilizado. Tá, então eu vou fazer uma sugestão para vocês. Realmente, a válvula de vocês deve ter ficado bem mais barato, tá? E mesmo que se vocês fizessem isso daí em tamanho real, acredito que fosse melhor vocês construírem a válvula mesmo. Ela estava em tamanho real, né? Não, tamanho real que eu digo assim, se fizer um tamanho, porque provavelmente o tamanho vai ser bem maior do que esse que vocês estão controlando, tá? Às vezes precisa aumentar um pouquinho essa válvula em alguns casos. Mas mesmo assim acredito que essa maneira que vocês construíram a válvula se torna mais barata. Só licença fazer um comentário, professor. Em plantas, usa-se válvulas proporcionais, onde você tem um controle do fluxo de uma maneira muito mais exata. Nós usamos uma válvula de passagem plena, uma válvula de esfera, por questão de custo, e acabamos esbarrando na questão da linearidade. 15% dela aberta vazava mais de 80%. Então nós começamos a pesquisar, poxa, será que não existe uma solução? Encontramos essa solução. Nós encontramos um fabricante de válvulas de automação quase que uma vazão linear, ou seja, a válvula abre 90 graus e a abertura de 0 a 100% quase que equivaleu a 1 grau por abertura. Está escrito no trabalho. Não, coloca a parte também do custo, coloca alguma coisa assim que vocês justificam ainda mais o porquê do uso disso daí, tá? Pensa sempre assim, nunca pensa, estou construindo o protótipo. Não, pensa como se fosse o produto mesmo que vocês estão construindo. O protótipo é para vocês poderem visualizar ele melhor, tá? Ali que você vê os erros. Olha, meus parabéns, o trabalho de vocês está ótimo, a gente vai fazer essas melhorias e ele vai ficar um trabalho que vai dar orgulho de deixar ele ali na biblioteca para o pessoal ver, tá? Meus parabéns. Obrigado.